Convidamos a todos que nos acompanham para que possam acerenar os pensamentos, os sentimentos, possamos nos elevar às esferas maiores para podermos iniciar a nossa oração e, consequentemente, os nossos estudos de hoje. Mestre Jesus, quão bom, Pai, é essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para refletir, conversar, para essa troca de experiências e de ideias acerca da verdade divina. Agradecemos a Ti profundamente por essa doutrina abençoada estar ao alcance de todos nós. Essa doutrina que vem nos consolar, vem nos fortalecer o ânimo para conduzirmos os nossos planejamentos encarnatórios. Mestre Jesus, nos auxilia a ter ânimo, coragem e força para sentirmos essas verdades, para vivenciarmos as leis divinas, para que todas elas possam compor não só as nossas atitudes, mas também os nossos pensamentos e sentimentos. Dai-nos a força da humildade para que consigamos enxergar a todos indistintamente como irmãos em humanidade, de maneira que consigamos estruturar os laços da fraternidade, não só dentro dos círculos familiares, mas junto a todos os que nos cercam no planeta, encarnados e desencarnados. Auxilia-nos, Mestre querido, a prosseguirmos nessa tarefa bendita de estruturarmos o amor dentro de nós e estruturarmos o amor e a caridade para com todos que nos cercam. Sê conosco, Mestre Jesus. Sê conosco, Pai querido, para que dia após dia consigamos nós entrarmos na sintonia do Teu amor que abarca todo o planeta Terra. Que assim seja. Hoje nós vamos começar a reflexão sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos trabalhar o item 1, o que é preciso entender por pobres de espírito. Nos coloca Mateus no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Conta-nos uma antiga história oriental que havia um homem que possuía uma floresta de árvores muito grande e frondosas. Em lugar nenhum do mundo era assim que pensava o homem, existia uma floresta igual, tão rica, tão grandiosa, tão extensa e tão exuberante. Esse homem observava sempre com desdém as matas vizinhas, as outras florestas, e sempre achava que a dos outros eram perdidas nas plantações, árvores esparsas e muito mal cuidadas. Toda manhã ele perambulava pela sua floresta e ele sentia-se muito orgulhoso de ter aquela mata sob seu controle e passava em revista a cada uma das árvores como se fosse um general avaliando os seus soldados. O fato é que aquele homem vivia preso àquela floresta num círculo vicioso. Era um mundo estranho, solitário, sem ideais, sem perspectivas, e ele ficava envolto no cultivo daquelas plantas e defendia elas porque para ele todas as pessoas do mundo cobiçavam a floresta dele.
E por conta disso, ele era repleto de temores e de preocupações, e ele ficava sempre tenso, com receio de alguém querer roubar aquela floresta dele. Até que um certo dia, esse dono da floresta, ele encontrou um homem muito sábio e muito santo. E ele ficou muito impressionado com a tranquilidade e com todos os ensinamentos que aquele homem passava. E quando ele ouviu aquele senhor falando, ele sentiu dentro dele uma ânsia enorme de também se elevar. E ele decidiu que ele gostaria muito de adquirir aqueles conhecimentos, e aquela vontade de crescer ficou muito forte dentro dele. Ele ouvia aquele sábio homem dizendo que o conhecimento conseguia vencer os desejos que torturavam e envenenavam a alma e enchia o homem de satisfações. Repleto de admiração por aquele sábio, o dono da floresta decidiu: eu quero alcançar esse mundo feliz e livre de dor. E aí ele começou a sua luta. Mergulhou em estudo dia e noite, conheceu o pensamento filosófico dos antigos estudiosos, dos modernos, acompanhou a evolução da ciência humana até os dias de hoje, todas as escolas e tendências artísticas, ficou extasiado com a sensibilidade criadora do homem, interessou-se pela biologia, química, física, dedicou horas de estudo, aprofundou no conhecimento da astronomia, começou a ler e observar o movimento dos astros, enfim, ele, com o tempo, adquiriu uma visão extremamente vasta dos conhecimentos humanos. Ele passou a ser consultado em muitas dúvidas, tornou-se juiz em discussões e debates no meio em que vivia, tornou-se extremamente respeitado e admirado por muita gente. Mas mesmo assim ele continuava preso na floresta. O fato é que todos aqueles conhecimentos não conseguiram fazer ele se afastar da floresta e também não evitavam os demorados passeios que ele fazia entre as árvores. Ele parava, ficava olhando cada uma daquelas árvores e gastava ainda longas horas do seu dia estudando aqueles vegetais. Mesmo aquela cultura inteira também não trouxe a felicidade que ele esperava. Pelo contrário, o que aconteceu foi que a angústia aumentou, a inquietação e a insatisfação cresceram muito dentro dele, e a infelicidade começou a aumentar dia após dia, até que, não aguentando mais, ele procurou de novo aquele homem sábio e perguntou para ele, apresentou suas dificuldades e perguntou: como é que eu alcanço a felicidade? E o sábio disse: meu filho, você precisa vencer a sede dos desejos humanos. Mas como é que eu vou fazer isso, mestre? Dominando as paixões, meu filho. As paixões são torrentes que levam o homem ao redemoinho das dores. Como é que eu vou vencer essas paixões? A chama das paixões, ela se alastra no homem e consome sua alma, queimando sem parar. Quando sentir essa ardência no seu corpo, apaga pelo conhecimento da verdade, disse o sábio. O dono da floresta olhou para ele e disse: mas, mestre, eu já adquiri vasto conhecimento do saber humano e continuo sofrendo. Meu filho, a sabedoria não reside nos teoremas, nas leis, nas teorias dos conhecimentos científicos e filosóficos. Não reside apenas no silêncio ou nas meditações. Também não é encontrada nesses discursos, oratórias férteis, estimulantes, eloquentes, mesmo se essas palavras motivacionais forem repetidas ao infinito. Como é que eu vou me tornar sábio, então?
pela conquista da humildade, meu filho. A humildade é a verdadeira virtude. O homem humilde é sábio porque venceu os orgulhos e as suas paixões. Sua felicidade torna-se completa porque está acima das coisas superficiais e vai muito além de todo o sofrimento. Você realmente quer ser feliz? Então corta pela raiz a árvore que mais esteja preso pelo cipó do orgulho. O homem ficou meio confuso, olhou o sábio, sem entender muita coisa, e o dono da floresta retornou ao lar, meditando profundamente naquelas palavras. Será que eu vou ter que derrubar a árvore que eu mais gosto na minha floresta? Mas ele queria ser feliz. Então ele decidiu, pegou o machado, colocou no ombro e naquele mesmo momento ele foi para a floresta. Escolheu o cedro mais antigo que ele tinha, o mais alto, o mais bonito, e derrubou. Quando o cedro foi abatido, ele começou a sentir um pesar muito grande, o coração constrangido. E naquela noite, em todas as noites seguintes, ele não conseguia dormir. A infelicidade só aumentou. Eram aflições intensas que invadiam a alma dele e chegou a levar ele ao desespero. Ele não conseguia entender e aquelas dores foram aumentando até que ele decidiu novamente ir procurar o mestre da sabedoria. E contou para ele: mestre, eu derrubei a árvore da qual eu mais tinha orgulho, mas eu sinto que meu sacrifício foi inútil. Eu continuo sofrendo e a verdade é que a felicidade parece agora ainda mais distante para mim. O que é que eu devo fazer? O que eu faço agora? O mestre disse: meu filho, há sempre temor na alma daquele que se apega ao poder, à glória e à fortuna. Só aqueles que não se deixam possuir pelos bens do mundo é que estão libertos de qualquer temor, de qualquer aflição e de qualquer sofrimento. Meu filho, derruba toda a floresta. Em vez de uma das árvores do teu orgulho, abate todas as árvores, até os menores arbustos, e somente assim extirparás os sofrimentos plantados em tua alma. Abate toda a floresta e serás feliz. Aquelas palavras do sábio calaram fundo no coração daquele homem. O homem curvou a cabeça e retornou à casa. E em vez de derrubar a floresta, dizem que ele se perdeu dentro dela. Meus amigos, a conquista do reino dos céus, ela é feita pela humildade, mas não pela humildade da atitude comportamental. Muitos de nós nos comportamos de maneira humilde, nós somos educados, mas a conquista dessa paz eterna, ela se faz quando nós sentimos a humildade, quando nós sentimos os nossos irmãos como iguais, como nós sentimos essa fraternidade, esse amor divino, quando nós não sentimos que somos além ou aquém, nós realmente sentimos o que realmente somos e o que os outros realmente são. É essa a humildade que vai nos conduzir a essa paz. É essa humildade que vai efetivamente promover a transformação dentro de nós mesmos. A humildade vivenciada pelo sentimento. Enquanto nós continuarmos na busca do ser mais,
do ser superior, do querer mais e mais e mais, de entender que a minha floresta é melhor, de querer o melhor só para mim, de pensar só em mim, de desejar o melhor só para minha família. Enquanto eu estiver reduzido somente ao círculo da minha própria necessidade individual, nós não vamos conseguir conquistar esse reino dos céus e seremos atacados constantemente por essas tantas aflições. É necessário que a gente comece realmente a refletir qual a importância que nós estamos dando à humildade na nossa existência. A que ponto nós estamos nos entregando às dores da comparação? Em que momento da nossa vida nós estamos sendo subjugados pela comparação? Onde nós ficamos olhando aqueles que são superiores a nós ou olhando aqueles que são inferiores a nós em alguma habilidade. Não há o que possamos fazer. Não há aquilo que cada um de nós possa conduzir até o fim dos tempos que vá mudar a constatação de que sempre haverá alguém superior a nós e sempre haverá alguém, alguns degraus em caminhada para chegar até a nós. Não importa o quão bom nós sejamos em algo, sempre haverá alguém melhor do que nós. Não importa o quanto eu domine algo, sempre haverá alguém que domine mais do que eu. Não importa o quanto eu conheça de algo, eu nunca saberei tudo. É essa humildade que nós precisamos começar a sentir. Porque é a partir desse momento que nós não sentirmos mais especiais, mais merecedores e mais importantes do que o outro, todos nós vamos nos tratar na experiência da vivência fraterna e do amor. E mais do que isso, nós conseguiremos dar mais de nós ao outro do que até a nós mesmos. E é isso que vai construir a plenitude de uma vivência em paz. É essa humildade integral que nós precisamos buscar, colocar como um norte das nossas vidas para quebrar todo e qualquer arbusto do orgulho que ainda exista em nós. Qualquer mínima erva daninha de orgulho, nós precisamos ceifar pela raiz, em todos os campos da vida, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer situação. É chegado o momento, o convite, para que nós nos coloquemos em pé de igualdade e de respeito para com todos, em todos os cenários da nossa existência. Bem-aventurados aqueles que vivenciam essa vivência do sentir-se humilde, porque são justamente esses que alcançarão o reino dos céus. Conta Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além-Túmulo, A Lenda das Lágrimas. O Senhor, após os 6 dias de grandes atividades da criação do mundo, arrancado do caos pela sua sabedoria, descansou no 7º para apreciar a sua obra. E logo após a queda de Adão, e depois de expulsá-lo do paraíso, a fim de que ele procurasse na terra o pão de cada dia com o suor do trabalho, ele recolheu-se entristecido aos seus imensos impérios celestiais, repartindo a sua obra terrena em departamentos diversos que confiou a potências angélicas.
O paraíso então fechou-se para a terra. Adão ficou sobre o mundo com a sua descendência amaldiçoada, longe das belezas do Éden perdido. Passou o tempo, e aí o Senhor, junto aos serafins, aos arcanjos, na sua misericórdia infinita, esperou que o tempo passasse. Esgotaram seus anos até que um dia o Criador convocou os seus anjos, que confiara os destinos da terra, para apresentar os seus relatórios. E aí, então, o anjo das luzes disse a ele: Senhor, todas as claridades que criastes para a terra continuam refletindo as bênçãos da vossa misericórdia. Depois veio o anjo da terra e das águas. Disse: Senhor, sobre o mundo que criaste, a terra continua alimentando fartamente todas as criaturas. Em seguida, falou o anjo das árvores e das flores. Senhor, a missão que concedestes aos vegetais da terra vem sendo cumprida com sublime dedicação. As árvores oferecem sua sombra, seus frutos e utilidades a todas as criaturas. Logo após, veio o anjo dos animais. Os animais terrestres, Senhor, sabem respeitar as vossas leis, acatar a vossa vontade. Todos vivem em harmonia com as disposições naturais da existência que a vossa sabedoria lhes traçou. Deus, com um sorriso de júbilo paternal, derramou sobre o dedicado mensageiro as vibrações do seu divino agradecimento. Foi quando chegou a vez do anjo dos homens. E aí, chegou com a face contristada, uma tristeza imensa, e exclamou compungidamente: Ah, Senhor, ai de mim! Enquanto meus companheiros vos falam da grandeza com que são executados os vossos decretos no mundo, os homens não, Senhor. A descendência de Abraão se perde num labirinto de lutas, criado por ela mesma. Dentro das possibilidades do seu livre-arbítrio, é engenhosa e sutil a inventar todos os motivos para a sua perdição. Os homens já criaram toda sorte de dificuldades, desvios e confusões para a sua vida na terra. Inventaram a chamada propriedade dos bens, que vos pertencem inteiramente, e dão curso a uma vida abominável de egoísmo e ambição pelo domínio e pela posse. Toda a terra está dividida indebitamente, e as criaturas humanas se entregam à tarefa absurda da destruição de vossas leis grandiosas e eternas. Segundo o que observo no mundo, não tardará que surjam os movimentos homicidas entre as criaturas, tal a extensão das ânsias incontidas de conquistar e possuir. O anjo não conseguiu continuar. Convulsivos soluços embargaram-lhe a voz. Mas o Senhor, amargurado e entristecido, desceu generosamente das suas magnificências divinas e, tomando-lhe as mãos, exclamou com bondade: a descendência de Adão ainda se lembra de mim? Não, Senhor. Desgraçadamente os homens vos esqueceram. Pois bem, replicou o Senhor paternalmente, essa situação será remediada. E alçando as mãos generosas, fez nascer ali mesmo no céu um curso de águas cristalinas, e enchendo um cântaro com essas pérolas liquefeitas, entregou-o ao seu último servidor, exclamando: Volta, terra, derrama no coração de seus filhos esse licor celeste a que chamarás de água das lágrimas. Seu gosto tem ressabos de fel,
mas esse elemento terá a propriedade de fazer com que os homens me recordem, lembrando-se da minha misericórdia paternal. Se eles sofrem e se desesperam pela posse efêmera de coisas atinentes à vida terrestre, é porque me esqueceram olvidando a sua origem divina. E desde então, o anjo dos homens derrama sobre a alma atormentada e aflita da humanidade a água bendita das lágrimas remissoras. E desde essa hora, cada criatura, no momento dos seus prantos e das suas amarguras, nas dificuldades e nos espinhos do mundo, recorda instintivamente a paternidade de Deus e as alvoradas divinas da vida espiritual. É o que passamos agora, esquecidos que fomos, de que somos espíritos eternos. Nós nos prendemos às coisas terrenas, nós nos prendemos ao orgulho, como um dia Anã, encontrando Jesus nas escadarias do templo, como um qualquer que ali peregrino que estava, ele perguntou a Jesus: Galileu, que fazes aqui? Aí Jesus, com muita humildade, disse: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Com muita humildade e com muita, assim, modesta natureza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu vem a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com serenidade. E o diálogo prosseguiu. Mas Jesus, respondendo à última indagação de Anã, tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus responde: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Esses momentos que vivemos no hoje nos fazem lembrar do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, que são justamente a nossa transformação. Porque quando realmente conquistamos um bem de nosso espírito, a humildade passa a ser referência para os nossos dias. Porque não há nada mais precioso do que encontrarmos os outros corações e os sentir como realmente irmãos, cada um com as suas conquistas, cada um com os seus propósitos. E ninguém é superior a ninguém. Somos todos iguais. O dia que conseguirmos entender, sem laivos de superioridade, então realmente a Terra encontrar-se-á no plano de regeneração e paz, ao qual todos nós aspiramos. Senhor, ao olharmos para o céu coroado de estrelas, lembramos-nos, Senhor, dos mundos felizes que um dia poderemos habitar. Mas por ora, amado Mestre, que consigamos compreender a Tua obra de amor,
que consigamos entender a tua proposta de luz nas bem-aventuranças e sermos melhores e termos Jesus no mais profundo do nosso ser, a certeza da plenitude da vida como seres imortais que somos. E, no entanto, buscarmos no nosso coração a posição suave, tranquila dos nossos sentimentos de amor aos nossos irmãos. Que assim seja.